Bom, primeiramente nos convém dizer que esse vídeo é sim meio atípico para o nosso canal. Geralmente a gente fala de temas como RPG, cultura pop ou geek ou qualquer outra nerdice. E nesses meios, vira e mexe, damos uma perspectiva nossa, como pessoas asiáticas brasileiras que também pesquisam e integram essas mesmas culturas. Porém, esse tema diz muito mais respeito a uma área completamente histórica, mas que esbarra sim em alguns temas e produções culturais também. Como vocês vão ver ao longo do vídeo, nós vamos citar várias obras dos dois países, para tentar entender toda essa problemática relação entre eles, suas culturas tão próximas, mas que por mais que sejam parecidas, acabam soando bastante diferentes entre si no final das contas. Em segundo lugar, e meio que como um aviso de gatilho, não temos como abordar as relações entre esses dois países de uma maneira séria, sem falar de temas que são inevitavelmente complicados para algumas pessoas. Violências, guerras, genocídio, invasões, extermínio cultural e outras palavras que eu não posso nem sequer dizer no YouTube sem ter complicações com o algoritmo. Então, se por um lado não queremos forçar nossos espectadores a passar por esses temas, seria também desrespeitoso com as próprias vítimas desses mesmos crimes simplesmente fingir ou implicitar que eles nunca aconteceram. Por fim, esse vídeo é baseado sim em dados, fontes históricas, pesquisa profunda e não meros achismos da internet. Porém, ainda somos apenas pessoas não nativas realmente desses países. Não participamos plenamente de suas culturas e nem é nosso objetivo nos colocarmos como tal. Mas ainda assim, somos apenas isso mesmo. Dito isso, agora sim acho que podemos falar do assunto do vídeo em si. Ao longo de toda a história desses dois países, eles na verdade se influenciaram e colaboraram mutuamente em vários momentos. Mas, para colocarmos um começo nessa história, temos lendas, tanto japonesas quanto chinesas, de que o primeiro imperador de fato da China, Qin Shi Huang, teria enviado um alquimista chamado Xu Fu para explorar terras a leste do Mar Conhecido em busca do Elixir da Imortalidade. Xu Fu não retornou, ele decidiu ficar ali pelas ilhas que ele encontrou, e assim teria surgido a civilização japonesa. Essa lenda naturalmente é falsa. O Japão já era povoado pelos Jomon desde 14.000 a.C., mas até hoje ainda há festivais locais no próprio Japão que homenageiam Xu Fu. Mas pelo menos ela talvez sirva para mostrar que a ideia de criar uma fanfic japonesa com uma origem chinesa não é algo nem tão estranho ou recente assim. Talvez por ser um país mais recluso, sem fronteiras terrestres para outros países, o Japão sempre teve um imaginário bem forte e, por que não dizer, romantizado sobre talvez quase qualquer outro país exterior a ele. Isso acontece na verdade durante quase toda a sua história, até mesmo em períodos mais modernos. Mas nos séculos em que o único meio de transporte internacional eram navios, que teriam que atravessar um mar longe de ser tranquilo, sim, isso é meio que um problema sério. Já a China, durante grande parte de sua história, foi considerada o literal centro do mundo, e isso é expresso até mesmo no nome escrito do país. Eles são, literalmente, o país do meio. Não seria irônico comparar as primeiras dinastias chinesas, principalmente as que formaram sua Era de Ouro, ao que a Grécia foi para o Ocidente. Vários costumes, filosofias, tecnologias, unidades de medida, monetárias, sistemas políticos, medicina, artes, não só marciais, surgiram primeiro na China e teriam sido exportadas para outros países do leste asiático. O Japão, talvez o principal deles nesses primeiros períodos. Isso tendeu a mudar no século XX. O Japão havia sofrido um processo bem longo de modernização e industrialização, que havia começado, na verdade, lá no Sengoku Jidai. O Japão havia conhecido e se deslumbrado com toda a Europa pós-industrial e absorveu grande parte do que tornavam as potências europeias, bem, potências. Tecnologia, industrialização, desenvolvimento científico. E outro costume bem comum às potências ocidentais também foi absorvido: imperialismo. Assim como toda a grande potência europeia parecia ter se tornado exatamente grande e poderosa por conta de seu poder sobre outros países, principalmente americanos e africanos, o Japão tentou exercer esse mesmo tipo de poderio. E sim, muitas pessoas vão dizer que com força demais, mas também nos cabe um lugar de fala enquanto maior colônia portuguesa. Não existe colonizador menos monstruoso. Todo o processo de invasão, conquista territorial e toda uma longa lista de crimes humanitários se desenrolou pelos territórios da China, Coreia
e vários outros países do Pacífico e Sudeste Asiático a partir dos anos 30. Esses não poucos episódios que nos atemos ao direito de não comentá-los na devida profundidade com a única intenção de mantermos esse vídeo humanamente assistível, podem ser resumidos em um período monstruoso e dramático, e que até hoje as populações, principalmente mais velhas, têm muita dificuldade em relevar. O consumo de cultura japonesa para eles traz essas lembranças e, honestamente, isso é bastante compreensível. Quando isso aconteceu, a China ainda estava passando por um processo de saída da monarquia, um processo que também estava longe de ser tranquilo, e isso gerou um conflito interno entre forças lealistas, que ainda defendiam a dinastia Qing, encerrada em 1912 com a renúncia do último imperador, forças do novo governo do então presidente Yuan Shikai, e o Partido Comunista, que estava ganhando cada vez mais força. A invasão japonesa foi algo tão feroz que essas três forças, que até então, em momento algum, mostraram um menor nível de simpatia uma pela outra, acabaram deixando de lado suas diferenças e foram obrigadas a se unir para lidar com essa ameaça. Talvez nem tão heroicamente assim, mas fato é, evitaram algo muito, mas muito pior. Do lado japonês, ao fim da guerra, o país estava completamente destruído, não só pelos ataques e bombardeios americanos, que também chegaram a atingir quase o dobro de vítimas do que as bombas nucleares, mas também internamente. A população civil, que conseguiu sobreviver à guerra, a assimilou não apenas como um evento horroroso pelos motivos habituais, mas pela ganância e descaso da própria classe dominante. A maior parte da população japonesa chegou a nem saber das invasões imperialistas comandadas pelo seu governo, muito menos dos seus crimes. A população civil, na verdade, nem mesmo queria uma guerra para começo de conversa. Mas ainda assim, era ela, principalmente as camadas inferiores, tal qual esperado, que era alistada obrigatoriamente para defenderem o país ao preço de suas vidas. Isso ficou nítido também pelas medidas tomadas pelo novo governo do país, que se prontificou a emitir vários acordos diplomáticos de recuperação econômica e apoio aos países que o próprio Japão invadiu. Apesar desses esforços, negociações continuam sendo discutidas até hoje sobre esse tema entre Japão e China, mas vários outros países como Indonésia, Filipinas e Vietnã receberam indenizações que somam mais de $1 bilhão. E assim, me parece bem justificável e compreensível que os dois países não tenham lá a melhor relação possível entre eles. Houve, por exemplo, uma recente polêmica sobre a posse das ilhas de Tanegashima ou Dokdo, que vem sendo discutida pelos governos de Japão e Coreia. Mas quando pesquisamos sobre esse ponto específico, achamos esse vídeo aqui de 2022 feito pelo canal Asian Boss, que perguntava às pessoas coreanas o que elas achavam do Japão. 제가 2주 전에 도쿄 혼자 2박 3일 갔다 왔었어요. 일단 사람들이 되게 친절하고 그리고 진짜 음식도 싸고 되게 좋은 기억으로 남았었습니다. 그럼 일본 딱 하면은 떠오르는 것들은 어떤 것들이 있을까요? 깔끔하고 친절. 제가 고등학생이어서 친구들을 통해서 접한 일본은 주로 애니메이션들이 그런 단어들만이 많이 떠오르고 여러 문화면에서 꽤 발달한 나라 생각하고 원피스 같은 만화는 안 보는 남자애들이 없고 그리고 일본 여행 요즘 겨울방 이제 수능 끝낸 저는 20살로서 정말 거의 모든 애들이 가요. 일본 여행 그냥 가깝고 친근. Esse vídeo, na verdade, é a segunda parte de uma série. No primeiro vídeo, eles entrevistam pessoas do Japão sobre essa situação com as ilhas. E opiniões conflitantes surgem dos dois lados. Há também um outro vídeo que recomendamos em que pessoas chinesas são entrevistadas sobre o que elas acham das pessoas e sobre o Japão como um todo. No geral, a opinião dos três lados parece tender bastante ao fato de que sim, todos os governos envolvidos deveriam estar tomando atitudes mais fortes em relação à melhora das relações entre esses dois países. O Japão deveria se desculpar com mais ênfase e sinceridade, e também mencionar os crimes que cometeu, da mesma forma que a Alemanha faz questão de não se esquecer do nazismo. Essas cobranças existem, inclusive no lado japonês das entrevistas, mas ainda assim, essa atitude se restringe aos governos. Todos os três lados mencionam que têm amigos, viajaram para esses países, admiram as culturas uns dos outros. E é nesse ponto que a discussão começa a ficar interessante. Como dissemos, o Japão parece ter um fascínio pelo que ele imagina que países estrangeiros sejam. E mesmo quando pesquisamos a história do maior veículo de soft power do país, o anime,
Isso fica evidente. A primeira animação colorida japonesa foi lançada em 1958 e retrata uma lenda chinesa. A primeira animação colorida chinesa também retrata uma lenda deles. Caos nos Céus saiu 3 anos depois. Ao olharem para o período dos reinos em guerra, os japoneses veem conflitos de proporções gigantescas, aliás, muito maiores do que a do período de guerra deles. Ao olharem para a corte imperial de diários de uma apotecária, os japoneses enxergam um terreno traiçoeiro, cheio de intrigas e mistérios para serem explorados e resolvidos. E que histórias interessantes esse tipo de cenário poderia contar. Mas esse relacionamento também está longe de ser uma via de mão única. Kung Fu Futebol Clube arrecadou quase metade de sua bilheteria no Japão. E esse filme chegou a ganhar uma sequência, ou não, na forma de Shaolin Girl, produzido pelo diretor de Kung Fu Futebol Clube, o Stephen Chow, mas que não foi bem recebido por talvez ninguém. O filme, embora tenha sido uma produção japonesa, chegou a ser considerado pelos próprios japoneses um dos filmes mais chatos já produzidos nos anos 2000. Se por um lado o Japão se inspira por vezes na China, as gerações mais novas de artistas chineses cresceram consumindo material japonês. O próprio Kung Fu Futebol Clube pode ser considerado como tendo se inspirado bastante em animes como Super Campeões. Então sim, há muito a ser feito em termos de relações diplomáticas entre Japão, China e Coreia. Porém, as pessoas dos 3 países convivem muito bem entre elas. O Japão tem inclusive um bairro norte-coreano, bastante análogo ao que o bairro da Liberdade é para os japoneses aqui no Brasil. Não é raro vermos bandas de K-pop fazendo shows no Japão, mesmo que não tenham se tornado fenômenos internacionais ainda. Pessoas dos 3 países reclamam de atitudes dos governos de todos os 3 lados da discussão, na verdade. Mas parecem restringir esse descontentamento aos governos e não às pessoas comuns dos outros países, que realmente não têm lá muito controle sobre as ações dos seus políticos. Lembrando, por mais preciso que esse vídeo possa ser, ele ainda será apenas uma manifestação das opiniões e experiências pessoais de seus autores. Se você quer realmente saber como as pessoas japonesas, chinesas ou coreanas pensam especificamente sobre esses assuntos, recomendamos fortemente que as tratem como seres humanos próprios e individuais, e simplesmente perguntem e conversem com elas a respeito, havendo a possibilidade e conveniência para isso. Esperamos, sinceramente, que todos saiam melhores depois de tal experiência. Se for o caso, conte-nos aí nos comentários como ela foi. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem puder e se inscrever no canal para mais produções como essa. Isso já nos ajuda muito e é de graça. Desde já, fica aí o nosso muito obrigado.